Bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a você que está conosco, é uma honra muito grande ter você aqui. Meu nome é Alex Paulo, este é o canal Ensino e Palestra e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que já está conosco, é uma honra muito grande ter você na nossa companhia. Você que está chegando agora, convido você para de imediato já se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer o seu comentário. Toda quarta-feira tem um vídeo novo no canal. E se você deixar o seu sininho ativado e colocar ali as opções todas, você sempre será notificado sobre as novidades do canal. Vamos juntos para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Jó. O livro de Jó, que é um livro sapiensal, um livro que fala sobre sabedoria, é um livro poético e nós estamos aprendendo muitas coisas com o livro de Jó. Hoje nós já estamos indo para a 12ª lição, ou seja, nós estamos já na penúltima lição do trimestre. Na próxima semana nós já vamos encerrar o livro de Jó. Hoje nós vamos estudar a lição número 12, quando Deus se revela ao homem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Jó e ela está um pouco particionada. Ela encontra-se ali no capítulo 38, versículos 1 ao 4, depois capítulo 39, versículos 1 ao 6, capítulo 40, versículos 15 ao 18 e ainda capítulo 40, versículo 24 e para encerrar, capítulo 41, versículos 1 ao 3. É uma leitura bem extensa, uma leitura que realmente ela requer uma boa atenção e eu convido você para ler na sua Bíblia, você que tem a sua revista Lições Bíblicas, o guia de estudo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você pode ler também na revista e assim a gente vai contextualizar o assunto desta semana. A nossa revista ela é comentada pelo pastor José Gonçalves. Ele tem feito um trabalho belíssimo aqui na pesquisa do livro de Jó. Ele consultou cerca de 70 fontes para chegar à conclusão do seu trabalho. Está realmente magnífico o trabalho do pastor José Gonçalves nesse trimestre. E nós aqui estamos comentando o livro, estamos comentando a lição, estamos comentando os pontos propostos pela lição e é um prazer ter a sua companhia conosco, é uma honra muito grande ter você aqui conosco. É um canal novo, é um canal que está se apresentando, é um canal que está aí em meio a tantos outros belíssimos canais sobre escola bíblica, então nós queremos que você nos dê um voto de confiança. Inscreva-se no canal, nos ajude a crescer, curta o vídeo, porque você assim estará nos ajudando no crescimento do Ensino e Palestra. Vamos então ao nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico diz assim, a revelação de um Deus pessoal. Ele é dividido em 3 subtópicos. Primeiro, o Deus que tem voz. Depois, o 2, a poderosa manifestação de Deus. E chegamos lá no subtópico 3, o Deus que está presente. Enfim, a resposta divina. Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú, fizeram vários discursos, várias teologias nós já acompanhamos durante este trimestre, várias nuances dos discursos dos amigos de Jó, ou pseudo-amigos de Jó, e nós hoje chegamos ao ápice do livro, onde Deus agora se revela, onde Deus agora entra em cena. Na verdade, Deus sempre esteve no contexto da história, porém nos bastidores. Em nenhum momento Jó e seus amigos sabiam que Deus estava ali nos bastidores com Satanás, e Satanás havia colocado Jó no olho do furacão e estava esperando que Jó a qualquer momento desafiasse a Deus. Então Satanás estava ali ávido para que a sua teologia, que a sua teoria se confirmasse. Jó estava apenas servindo a Deus porque Deus comprara a adoração de Jó. Isso nós já vimos lá no desde as primeiras lições. Então eu convido você para ir lá na nossa playlist e buscar pela playlist a fragilidade humana. Então nós temos algumas playlists aqui com assuntos anteriores, assuntos de trimestres anteriores, e o trimestre o trimestre que nós estamos vivenciando é a fragilidade humana. Então você indo lá e adquirindo, olhando, assistindo esse trimestre, você vai ver todo o desenrolar que acontece aqui no livro de Jó. E não é pouca coisa, são muitos acontecimentos,
muitas coisas acontecem, muitas teologias são trazidas à tona, muitas especulações são trazidas à tona pelos amigos de Jó, e vale a pena você tomar ciência disso, vale a pena você que já leu o livro de Jó recuperar essas informações. O livro de Jó ganha seu ápice, ganha o seu ponto mais forte, o seu ponto mais marcante. O capítulo mais importante da narrativa, enfim, chegou. Deus quebra o seu próprio silêncio. O momento mais aguardado por Jó finalmente chegará. O Deus Todo-Poderoso vai se pronunciar. Porém, de uma forma muito diferente do que Jó esperava. Jó não esperava que Deus se revelasse de um modo tão contundente. Ao invés de Deus entrar em cena com palavras de conforto, com palavras elogiosas sobre a conduta de Jó, repreendendo os amigos dele, essa era a maneira com que Jó esperava que Deus falasse. Mas Deus se revela como um grande perguntador. Ele traz consigo alguns questionamentos para que Jó, segundo a sua própria sabedoria, a sabedoria de Jó, a autossabedoria de Jó, respondesse. É interessante mencionar que Deus desafiava a sabedoria de Jó. Se ele fosse sábio, responderia a algumas questões em um primeiro momento tão singelas, tão simples, mas que guardavam em si uma grande complexidade. Deus parece aqui estar concordando com a teologia de Eliú, que Jó realmente se orgulhava da sua sabedoria. Basicamente, a teologia de Eliú dizia que Jó era orgulhoso, e Deus parece que aqui ratifica essa teologia. E aqui não coloco isso como sendo o pecado de Jó, como Eliú queria fazer crer. Jó se posicionava como um sábio, e ele era reverenciado como tal. Portanto, chegava agora a hora e a vez do sábio ser sabatinado. Mas por outro lado, nós podemos entender também que Jó estaria certo ao admitir anteriormente, em um de seus discursos, que a verdadeira sabedoria estava com Deus, que a possuía. E aqui Jó vai confirmar essa sua teologia. Deus vai confirmar a teologia de Jó, que ele realmente é um ser sábio. Ele faz Bildade, Zofar, Eliú, Jó. Todos compreendem a sabedoria de Deus e todos em um determinado momento apelam para a sabedoria de Deus. Este é ponto passivo. Mas agora Jó vai experimentar a sabedoria de Deus através de coisas simples, mas ao mesmo tempo muito complexas. Lá no capítulo 38, versículos 1 ao 2, diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Em algumas Bíblias está como tempestade, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aqui Deus se apresenta. As palavras iniciais de Deus são de reprovação a Jó. Jó fora acusado por seus amigos de lançar palavras ao vento, palavras sem sentido. Deus, a iniciar sua fala, afirma que Jó não possui conhecimento suficiente para fazer tantas cobranças e vai mostrar em um grande e lindo discurso, um discurso maravilhoso, suntuoso, uma forma muito bela da literatura do livro de Jó. Lembrando que o livro de Jó é um livro poético e aqui essa poesia continua também na fala de Deus. Ele colocaria tudo em seu devido lugar. Deus colocaria tudo em seu devido lugar. Na teologia de Eliú, Jó deveria assumir a sua condição de criatura e ficar no seu devido lugar. Eliú colocara tudo em seu devido lugar, o Criador e a criatura. De certa forma, Deus ratifica essa parte da teologia de Eliú, pois aqui ele vai mostrar a Jó qual era a sua real condição, uma criatura criada como tantas outras mencionadas com Deus, algumas inclusive mencionadas no discurso que Deus faz. Lá em Jó capítulo 39, versículo 1 diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as servas quando dão suas crias? Sabes tu, vamos isolar essa palavrinha, sabes tu. Deus estava indagando a um sábio. Jó certamente sabia muito sobre os mais diversos assuntos e também conhecia inúmeras situações. Porém, Deus estava sendo
agora, digamos, técnico, cirúrgico em suas indagações. Não era possível a Jó responder tantas coisas tão grandiosas, pois não tinha compreensão. Nenhum ser humano possui tal entendimento. Deus definitivamente mostrava quem é quem nessa história. Chegamos ao nosso segundo subtópico, a revelação de um Deus sábio. Primeiro subtópico, na mecânica celeste. Segundo subtópico, na dinâmica da vida. Nós temos também o terceiro subtópico, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. A teofania de Deus. A presença de Deus a partir desse ponto do livro, interagindo com Jó, é denominado teofania. Mas vamos à determinação de o que significa teofania. Teofania é um conceito de cunho teológico que significa a manifestação de Deus em algum lugar, coisa ou pessoa. Essa é uma das mais simples explicações de teofania. E como Deus se apresenta para Jó? Em um redemoinho. Deus permitiu a Satanás, você deve lembrar disso, está lá nas nossas primeiras lições, que ele manipulasse alguns elementos da natureza para afligir a Jó. Lá no capítulo 1, versículo 19, por exemplo, diz assim: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu aos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui um mensageiro trazendo para Jó a informação de que todos os seus 10 filhos que estavam juntos em um grande banquete haviam morrido. Ali nós temos um vento da além do deserto. É a natureza sendo manipulada por Satanás por determinação divina. Deus permitiu a Satanás fazer isso. O Senhor havia emprestado momentaneamente, com validade determinada e com grande limitação e restrição, elementos necessários para que o inimigo consumasse o seu plano. Lá no capítulo 2, versículo 6, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em tua mão, porém guarda a sua vida. E agora o Senhor Deus, o Senhor da natureza, o Todo-Poderoso, usava de elementos naturais, o redemoinho, para falar a Jó. Jó capítulo 38, versículo 1. Então disse o Senhor, respondendo a Jó de um redemoinho. Jó capítulo 38, versículo 3 diz assim: Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responderás. Começa a sabatina. Uma figura de linguagem aludindo ao vestuário, cingir. Deus está falando, te prepara. Reserva todo o teu entendimento ao meu questionamento. Reserva toda a tua sabedoria que tu tanto propaga para responder às minhas questões, para responder às minhas perguntas. Agora Jó deveria usar de todo o seu manancial de sapiência para tentar elucidar alguns enigmas propostos para Deus, propostos por Deus. Deus, ele elenca diversas perguntas, Deus elenca diversos fatores, e na prova oral que Deus está fazendo para Jó, tem questões de astronomia, tem questões sobre a natureza, tem questões sobre a física, tem questões sobre a meteorologia. Tudo isso agora é trazido à frente de Jó, todo esse questionamento é trazido à frente de Jó para que ele, segundo a sua sabedoria, segundo a sua ciência humana, traga a resposta, responda a Deus. Um questionamento que talvez ocorra por parte de leitores, por parte do público que está entrando em contato com essa lição. O livro de Jó, por falar sobre astronomia, natureza, física, meteorologia e vários outros elementos propostos por Deus ali, ele trata-se de uma obra científica, ou pelo menos parte desse livro, mais exatamente, mais especificamente, a fala de Deus, a revelação de Deus, pode ser considerada uma obra científica? Pode ser considerada uma porção científica dentro do livro? Não.
não pelo fato de que não há pretensão aqui de explicações minuciosas sobre os vários eventos e criaturas aqui citadas no livro de Jó. Lembre-se que o livro de Jó, ele é um livro poético, é um livro da família sapiensal, e a poesia hebraica aqui ela está contida no miolo do livro. A parte inicial do livro, como nós já falamos aqui em aulas anteriores, é uma parte histórica e a parte final também é histórica, e o grande miolo do livro é uma parte poética. Então o livro aqui ele é poético, então não tem qualquer conotação científica, embora Deus esteja mostrando para Jó as maravilhas, as grandezas da ciência que ele, Deus, que ele, o Senhor, fez, as maravilhas que ele criou. Ele se mostra como criador aqui para Jó, mas não há aqui qualquer conotação científica ou a mínima pretensão de um livro de fazer explicações mais detalhadas sobre os assuntos aqui elencados por Deus. A sabedoria de Jó aqui ela representa a sabedoria da humanidade. Tudo o que nos cerca, tudo o que conhecemos, tudo o que visualizamos, desde as plantas, os animais, os planetas, o universo, para tudo o que nos fascina, nós buscamos uma explicação. Mas nem tudo pode ser explicado de forma racional. E aqui nós temos essa verdade nessa parte do livro de Jó. Na verdade, até pode ser explicado racionalmente, mas aí reside um grande problema. O raciocínio humano é extremamente limitado e sua gama de conhecimento, por mais diversa que seja, ainda não alcança muitos elementos, muitas situações descritas por Deus em seu discurso ao falar com Jó. Chegamos à terceira parte da nossa lição, o nosso terceiro tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. Aqui temos dois subtópicos, o Behemoth e o Leviatã. E ao tópico 2, o subtópico 2, justiça e graça. Behemoth e Leviatã são duas feras, são dois animais que são citados aqui no livro de Jó. Existem algumas cogitações acerca desses dois seres, mas não há uma conclusão entre os historiadores bíblicos. Lá em capítulo 40, versículo 15 de Jó, contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como o boi? Lá no capítulo 41, versículo 1, poderás tirar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Alguns imaginam que aqui esteja se referindo aos dinossauros. Muitos utilizam essa passagem para comprovar a existência de dinossauros na Terra. Aliás, você acredita na existência dos dinossauros? Você acredita que os dinossauros realmente existiram? Coloca para nós ali no seu comentário, eu gostaria de saber a sua opinião. Alguns entendem que não passam de mitologia esses dois seres. Outros afirmam que o Behemoth seria um hipopótamo e o Leviatã seria uma espécie de crocodilo. Outros ainda entendem que seriam animais marinhos. Porém, não podemos esquecer, de novo, o livro de Jó é um livro poético, então devemos ter ressalvas à sua interpretação. De qualquer maneira, há um consenso que seriam animais grandes e fortes. Esse é um consenso que nós temos entre os historiadores. Qual a conclusão que nós chegamos ao estudar esta lição, a lição número 12? A resposta divina que não veio. Qual era o grande questionamento de Jó? Por que estou sofrendo? O que eu fiz? Onde eu errei? O que aconteceu para que Deus me colocasse nessa condição? Note que Deus elenca uma série de questionamentos a Jó, os quais não têm respostas, pois não são compreensíveis para Jó, são insondáveis pela mente humana. Mas em nenhum momento ele explica a Jó a real causa do grande e terrível sofrimento do patriarca. Em nenhum momento Deus afirma ou nega que o justo sempre recebe o bem e o ímpio sempre recebe as coisas ruins. Aqui temos a confirmação de uma parte da teologia de Eliú. Mais uma parte da teologia de Eliú é ratificada por Deus.
Deus é Deus e não precisa se manifestar ao homem. Ele dizia para Jó: Jó, você é criatura, Deus é o Criador. E Deus não precisa responder a você nem a ninguém, porque Ele é Deus e não tem que dar explicações a ninguém. E aqui Deus parece ratificar, parece confirmar essa teologia de Eliú. Lá no capítulo 38, versículo 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Jó poderia ter ouvido falar, poderia ter aprendido, poderia ter estudado. É claro que ele não fora testemunha ocular do nascer do universo. Aqui Deus está sendo extremamente irônico com Jó. Deus literalmente inicia pelo começo. Começa então um desfile de perguntas, cujas respostas vão muito além da compreensão humana. Mas qual o propósito? Qual o motivo? Qual a motivação para Deus fazer as perguntas? Deus estava colocando em xeque a sapiência de Jó. Jó era considerado como o homem mais sábio da sua época. Era justamente ao mais sábio da época que Deus estava enumerando uma série de questionamentos sobre os mais vários aspectos físicos, naturais e espirituais. Era uma grande sabatina. Quantas vezes em nossas repetidas orações nós pedimos que Deus se levante do seu trono, que Deus se manifeste, que Deus fale algo, que Deus faça algo. O mundo estava em um grande caos generalizado. Os símbolos raros, caros aos cristãos, ao cristianismo, foram ridicularizados. Jesus, em uma interpretação teatral, foi arrastado em público, arrastado pelo diabo, humilhado, pisado por ele. A personalidade de Jesus foi colocada em xeque por grupos de humor. E o povo cristão bradou a Deus por uma resposta a tanta afronta. E Deus resolveu então, através de um vírus, permissão sua, mudar o rumo das coisas. Dar um basta, um chega, um stop. E muitos cristãos se assustaram com a desproporcionalidade daquilo que pensavam pudesse ser a resposta divina. Deus mostrou para a humanidade que continua no controle de tudo, de todas as situações. Isso tudo é apenas uma amostra grátis que lembra que Deus é poderoso, que lembra que de Deus não se zomba, conforme Paulo falou aos Gálatas. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Resumo da ópera. Pedimos, clamamos, suplicamos pela intervenção divina, pela fala do Criador. Fala, Deus. Age, Deus. Faça alguma coisa, Deus. Não fique passivo, Deus. Levante-se do seu trono. Acenda a sua ira. Mas nem sempre as respostas de Deus podem ser compreendidas pela mente humana. Foi aqui o que Deus fez com Jó. A experiência que Jó teve quando Deus finalmente se manifestou. Mas estejamos convictos de uma realidade. Deus está sempre no controle de tudo. Sempre. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, foi uma honra muito grande ter você aqui. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, nos ajude a crescer, nos ajude a fazer a obra de Deus cada vez melhor, cada vez de uma forma mais abençoadora. Queremos abençoar as pessoas, trazendo a elas o ensino da palavra de Deus. Vamos juntos então e continuamos nessa jornada. E eu convido desde já você para nos acompanhar na próxima semana, quando estaremos aqui estudando a última lição. Estaremos encerrando o livro de Jó. Esteja conosco e uma excelente semana maravilhosa e abençoada por Deus para você e sua família.